Começamos mais um Brain Talks, projeto do BrainMed, ecossistema que está reunindo os médicos empresários do Ceará, fortalecendo conexões e fortalecendo novas soluções aqui para a saúde cearense. Nosso projeto hoje está com o apoio do Estúdio Soul, onde nós estamos gravando nosso podcast. E antes de começar a apresentar nossos convidados, queria falar para vocês também, você médico, que quer descobrir como sair da dependência dos convênios e aumentar o número de consultas, você tem que entrar no digital. E hoje a maior referência de marketing médico no estado é a agência Talo. Por isso, eles acabaram disponibilizando para todos vocês que estão assistindo o podcast aqui no QR Code acima, uma consultoria para ver quais suas deficiências no digitais e achar uma solução personalizada para você. Bom, e agora apresentando nossos convidados, que eu estou muito feliz de receber eles, vai ser um assunto muito importante, onde a gente vai reunir empreendedorismo, gestão pública, são 2 gestores públicos, 2 empreendedores. Queria apresentar aqui doutora Valéria Mello e Roberto Araújo. Queria que vocês se apresentassem um pouco para o público que está assistindo a gente também, contar um pouco da história de vocês. Quer começar, meu anjo? Primeiro as Primeiro damas. das damas, claro. Bem, então eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Valédia Mello, eu sou médica anestesiologista e médica da dor. Hoje eu trabalho junto à minha empresa, que é a Cetavi, que é uma clínica especializada em infusões endovenosas de cetamina no tratamento de dor crônica e transtornos psiquiátricos. E eu tenho uma trajetória aí bem longa, né? Eu disse para o Pedro que se eu fosse contar minha história inteira, que a gente ia ficar a tarde inteira contando histórias, porque eu sou super Forrest Gump. Quando eu começo, eu não consigo mais parar. Eu não sou cearense de nascença, né, mas sou de coração, já me considero uma cidadã de Fortaleza, vim para cá em 2021, a trabalho, né, vim trabalhar aqui na cidade e me encantei. E eu falei: "Cara, é aqui que eu vou começar novamente, pós-pandemia, reabrir o meu negócio", porque eu já trabalhava com a clínica de dor, né, eu sou do Acre, né, o Acre existe, gente, lá não tem só dinossauros, né, e eu vim para cá e falei: "Aqui é um lugar que eu tem tudo a ver". E foi quando eu encontrei a minha sócia, né, e a gente que também é médica, anestesiologista, e a gente juntou, casou as ideias e abrimos a nossa empresa, que é o que a gente tem hoje, né, que a gente é muito feliz, muito grata, né, pela receptividade, não só dos nossos pacientes, mas dos nossos colegas médicos também, né. Hoje a gente trabalha eu diria que os nossos pacientes são 100% orgânicos, né, apesar da gente trabalhar no marketing, né, para que as pessoas nos conheçam cada vez mais, mas os nossos pacientes eles vêm 85, 90% de indicação, então os nossos próprios colegas nos indicam, outros pacientes indicam a clínica, e isso é muito gratificante, sinal do que o que a gente faz, ele tem um retorno muito bacana para o paciente, né. E você, Roberto? Bem, eu sou cearense, né, eu tenho um orgulho das minhas origens. Meu pai nasceu na terra dos monólitos, lá no sertão central do Quixadá, mas eu já nasci em Fortaleza, né, sou contador e bacharel em ciências contábeis por formação, mestrando em administração, e atuo no mercado. Comecei no mercado financeiro, né, ainda na faculdade, comecei como gerente de banco, depois fui ser gerente financeira, e daí fui empreender. Então montei o meu primeiro negócio, e que foi o meu escritório de contabilidade, eh, e fiz uma coisa que todo mundo não entendeu por quê. Eu tinha uma remuneração muito expressiva na época, né, gerente de banco, com comissionamento, realmente uma remuneração muito expressiva, e eu simplesmente entendi que aquele relógio de bater a meta no final do mês, no último dia do mês e no dia seguinte começar tudo de novo, se confundia do profissional ser um número, né. Uhum. Então eu trouxe a meta como uma referência de vida dentro do meu planejamento estratégico, mas não no sentido de ser escravo dela, mas ela ser uma referência e ser um ponto a ser Sim. atingido. E daí fui empreender, do escritório de contabilidade nasceu a minha empresa, a Iniciativa Assessoria e Consultoria, e já se somam 20 anos, 2 décadas, que nós, ajudamos aos empreendedores a transformar as suas ideias e materializar seus sonhos, transformando pessoas, agregando valores e potencializando resultados. Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar,
e eu tenho esse privilégio de ser fundador dessa empresa, CEO, e atuar em diversas áreas do mercado, ajudando as pessoas, atuando ali efetivamente junto aos gestores, discutindo como nós podemos potencializar os resultados, como nós podemos redimensionar os processos, se reinventar, fazer diferente, fazer mais por menos, fazer melhor, atender, prestar um serviço diferenciado, poder valorar aquilo que se entrega, né, pactuar realmente, o que fazemos, como fazemos e as entregas efetivadas dentro de um cronograma, enfim, estruturar um business plan de forma sólida, consistente, com planejamento estratégico e tributário, eh, perpassando por todas as áreas e vendo a empresa com um olhar 360, agregando a os profissionais de formações diferentes para convergir, com o objetivo único de ter um resultado que seja cada vez mais significativo, expressivo e rentável para os nossos clientes. Uma coisa que eu percebo na fala de vocês 2 foi o se arriscar, né, e ter coragem, acima de tudo, de mudar a profissão que vocês estavam. Eu conheço já, porque a Uhum. senhora já me apresentou um pouco da história antes, que a senhora é farmacêutica por Também. formação, virou gestora pública, foi para medicina, da Uhum. medicina mudou de estado, empreendeu. Então, eu acho que o empreendedorismo, acima de tudo, é você ter coragem de tomar risco, Na verdade, nós somos seja pessoas inquietas, né, inquietas. a gente é o insatisfeito, então a Isso, gente está sempre procurando algo a mais, e isso é bacana, né, você ser inquieto e estar insatisfeito, não no sentido de algo negativo, mas no sentido de que você pode ser sempre melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar para as pessoas, todos nós podemos ser algo a mais. E quando a gente busca isso, você entrega muito mais para o mundo, né, e eu acredito demais nisso, então a gente tem muito a contribuir. Né, isso aqui é só um pedacinho do que a gente ainda pode fazer. Nós temos essa capacidade, os seres humanos, eles conseguem fazer isso. Então a gente não precisa ser estático, a gente não é uma planta. A gente pode se movimentar, produzir, crescer, fazer e acontecer. E eu acho que essa trajetória da nossa vida traz um pouquinho disso. Um dia desses me perguntaram assim: "Nossa, mas você tem quantos anos?" E eu comecei a contar as histórias e a pessoa falou assim: "Nossa, você deve ser não tá aparecendo, assim, o seu rosto com a sua idade aí, de toda essa trajetória". Eu falei: "Mas não é, é porque a gente tá ali fazendo, acontecendo, e nós somos né, a gente multitasks. Você vai lá e faz várias coisas, vai fazendo uma coisa diferente, vai aprendendo, e é isso que faz você ser um bom gestor também. Um empreendedor, ele tem que ter essa característica. E a inquietude É. que Palédia traz, ela ela chega para os nossos clientes de uma forma, eh, como um incômodo, porque o que é que as pessoas não querem é sair da zona de conforto. sim. Todo Uhum. mundo quer permanecer na zona de conforto. Só que a zona de conforto e o ponto de estagnação, eles são inertes. Eles não agregam absolutamente nada. Então, o que nós fazemos é verdadeiramente suscitar nas pessoas o questionamento para que elas saiam da zona de conforto. Então, é você questionar o gestor de uma empresa. Quais são as atribuições que ele possui? Quais são as tarefas que ele desempenha? Como essas tarefas e esse processo ele acontece e como ele se constitui, ele se desdobra, como ele nasce e ele executa, ele entrega, tá? Então, é você chegar para um CEO de uma empresa que já está tendo resultados positivos ou não, mas principalmente o que está tendo resultados positivos, e questioná-lo na forma que ele faz para poder ter aquele resultado. Aí vem a pergunta: será que o seu resultado poderia ser diferente do que ele é? Ele poderia ser muito melhor? Será que a forma como você está conduzindo o processo e a relação interpessoal com a sua equipe está sendo mais adequada? Será que você está comunicando da forma mais eficiente? Será que a sua equipe está integrada? Será que você realmente construiu as melhores alianças?
Então é um somatório de tudo isso que deságua na inquietude, que deságua no tirar você da sua zona de conforto para que você possa rever os seus atos e potencializá-los, atingindo outros resultados. Ou seja, é fazendo de forma diferente para ter um objetivo mais exitoso. Hein, Com Pedro, e aí a gente cai também na questão da ambiência, né? Sim, E aí entra a questão do brain med. sim, Então, você estar no ambiente correto também faz muita diferença. Você estar com pessoas que também queiram crescer, que são inquietas como você, que são multitarefas como sim. você, né? Que querem mais, que querem entregar mais, que querem acontecer. Eu acho que isso também é importante, né? Então, empreender e fazer gestão, com certeza é algo que machuca, que dói, que incomoda. É um sapatinho apertado. Você tem que estar toda hora ali moldando o pé para as coisas irem acontecendo. Mas em compensação é extremamente prazeroso, Sim. porque você tem resultados que você fala depois, você deita a cabeça assim na cama e fala: "Nossa, que bacana, deu certo, Como é que eu né, consegui? como é que eu consegui?". E isso é gostoso, né, eu acho que esse que é o maior reconhecimento no final. Com certeza. Doutora, por coincidência, ontem a Uhum, gente teve o prazer de ouvir o Beto Studas falar e ele falou exatamente isso e eu acho que conectou muito bem com o propósito uhum, nosso do BrainMed. Ele falou que uma coisa que fez ele crescer muito foi ter amigos inteligentes. Eu uhum. acho que o BrainMed entra nisso de ter um ambiente de vários médicos inteligentes e com inteligência focada no empreendedorismo. E com inteligências diferentes, né, porque os Diferentes. diferentes somam coisas muito Com bacanas. certeza. E aí, doutora, dando continuidade, eu queria saber, nessa mudança da senhora vir para cá, abrir a Setavi aqui, qual foram os maiores dificuldades que a senhora enfrentou? E eu acho que o Roberto vai conseguir complementar muito bem. Primeira Seguindo. dificuldade que médico não é gestor, né, Sim, médico para empreender, ele tem que aprender outras coisas que não são técnicas. Então a gente é bom médico, a gente é técnico, mas você adquirir soft skills, nessas habilidades não técnicas, elas são mais complicadas, porque você vai começar a ler sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre ambiência, sobre mudança de mentalidade, sobre, tributação, sobre coisas que não fazem parte do dia a dia do médico. Eu não tive nenhuma cadeira de economia na faculdade. Eu tive na faculdade de farmácia, quando eu fiz farmácia eu tive uma cadeira de farmacoeconomia, mas na medicina, em nenhum momento você fala de finanças, você não fala de gestão, porque o médico ele é formado para trabalhar para alguém, ou para o sistema público de saúde, né, ou para alguma outra empresa, mas você vai ser sempre um funcionário. Você não vai ser o dono da empresa. Isso ninguém aprende, e ninguém te ensina, né, desculpa, ninguém te ensina, né, você tem que aprender sozinho, você tem que buscar. Então eu acho que a maior dificuldade para iniciar qualquer empresa vem disso. E eu te confesso que o que eu fiz foi uma coisa meio inversa. Antes da empresa começar a rodar, eu construí junto com uma colega, um grupo de mulheres. E a gente chamou pra o objetivo era a gente conversar, porque eu não tinha amigos aqui, né, eu tinha chegado na cidade, e eu falei: "Gente, onde é que está a minha tribo, né, o que que eles fazem, o que comem, onde vivem", tipo o Globo Repórter, né. E eu falei: "Sabe", e a uma amiga minha de Florianópolis falou assim: "Por que que você não abre um clube de mulheres empreendedoras?". E assim eu fiz. E eu conheci pessoas fantásticas durante esse processo. O clube já encerrou já tem 1 ano, já vai fazer 2 anos, né, que a gente finalizou, porque realmente não dou mais conta, mas eu conheci pessoas fantásticas nesse processo e o que a gente fazia? A gente se reunia todos os meses para falar sobre temas de empreendedorismo. E eram mulheres de todas as áreas, tá? Não eram só médicas, não. Era de, uma fazia, se você qualquer tipo de empreendedorismo. Então, se você fizesse as unhas de alguém, se tivesse um salão de beleza, se você fizer, não importava. O que a gente queria era juntar pessoas que queriam aprender a mesma coisa. E foi uma experiência muito bacana. Porque a gente começou a estudar juntas, então a gente ia chamando pessoas para palestrar, a gente ia desenvolvendo os temas, tinha um cronograma de temas, a gente ia estudando, e foi assim que a Cetavi foi nascendo. Então eu fui conectando com pessoas, uma atrás da outra, que conecta com fulano, porque tudo é network, né? É uma rede, net, né, de rede. E a rede foi acontecendo até que a minha empresa nasceu, né? Então ela veio um pouco dessa historinha também. E eu acho que a minha maior dificuldade foi ser forasteira e começar algo
numa cidade que ninguém me conhecia, né. Uhum. "Quem é a doutora Valéria?" Porque quando você entra no meio médico, as pessoas falam assim: "Ah, é o fulano de tal. Ah, ele foi da minha turma, da universidade. Ah, eu estudei com ele não sei aonde, no colégio, na no segundo grau", enfim. E eu não tinha esse histórico, né. Então eu acho que a minha maior dificuldade foi essa entrada, né, de você falar assim: "Não, quem eu sou, não vim aqui para fazer nada errado, pelo contrário", né, e você mostrar quem você é, contar seu background, trazer seus conhecimentos, eu acho que essa foi a maior dificuldade. Mas a empresa nasceu e tá excelente, eu não posso nem reclamar, é só sucesso. Com certeza. E Roberto, você tendo essa visão de consultoria hoje, qual você acha que é a maior dificuldade para um médico no início? Eu acho que a doutora já falou Uhum. muito bem que médico não é gestor e Eu concordo, plenamente. Eu tenho vários clientes médicos de áreas diferentes, que têm negócios e que não têm. E eu costumo dizer o seguinte: o médico ele estudou para ser médico e que, cada um deve desempenhar as os seus talentos, deve desempenhar a sua atividade e exercer a sua profissão da melhor forma possível. Então, o médico estudou para ser médico, o contador estudou para ser contador, o advogado estudou para advogar, e assim sucessivamente, né. Então, eu particularmente sempre busquei uma formação multidisciplinar, com cursos, com a maior amplitude possível, de forma, eh, heterogênea, para ter sempre buscar sempre essa visão 360. Então, a gestão ela exige isso, como nós estávamos conversando há pouco. Não, por mais que exista o curso de administração de empresas, o mestrado, o doutorado, aquele curso de gestão pública e, enfim, são, ferramentas que a academia nos dispõe, que são importantes e elas devem compor o nosso currículo multidisciplinar. Porém, o ser gestor vai ser o dia a dia. Então, eu tive o privilégio e a oportunidade de ainda na faculdade ser contratado por um grande banco para ser gerente desse grande banco, tá. E, em seguida tive outras oportunidades que, me levaram a ser gestor público, me levaram à empresa de economia mista e me levaram a ser, dirigentes de instituições. Então, somadas essas experiências, eu digo hoje que, consigo, entrar, agregar um valor com um olhar 360 da gestão, aonde a gente reporta, como Valédia colocou, a questão tributária, a administração, e o planejamento estratégico, a questão de compliance, que as pessoas só se fala em compliance para grandes empresas, mas o compliance ele deve estar nas pequenas empresas, e é um produto que particularmente eu entendo que ele é extraordinário. Nós disponibilizamos no nosso portfólio de serviço o que nós chamamos de compliance, aonde a gente, vai olhar todos os processos e os fluxos, de controles internos, a gente vai entender como se dá a estrutura organizacional, o organograma, no sentido de onde vem o comando e se ele é realmente executado, tá? Se está sendo feito da forma mais adequada, se ele pode ser redimensionado, se ele pode fazer mais por menos, se ele pode ser mais célere ou não. uhum, Enfim, é você poder discutir e tirar o dono da empresa, tá? CEO, presidente, enfim, o título que ele possuir naquela estrutura, mas tirar ele da zona de conforto, trazer a inquietude para ele, para mostrá-lo que sempre poderemos fazer mais e melhor. Sempre poderemos fazer mais com menos, sempre poderemos servir melhor, sempre poderemos comunicar melhor e, principalmente, como muito bem colocou, sempre poderemos ser humanos melhores. Eu como cristão, eu trago que, é importantíssimo em qualquer atividade que você for desempenhar, a sua fé, independente da religião. Abraçamos todas as religiões, mas independente da sua religião, é importante que você tenha fé em Deus, fé em um ente superior, fé no Pai Celestial, no grande arquiteto do universo, fé em Buda, enfim,
respeitando todas as religiões, todos os cultos, mas é importante que nós tenhamos Deus nas nossas vidas e nas nossas famílias. E a partir daí, nós podemos fazer isso nas nossas empresas, nas nossas atividades laborais, fazer isso com os nossos clientes, com os nossos parceiros, agregando valor às pessoas. Todo mundo, por maior ou menor que seja, por mais rico ou mais pobre, sempre vai ter algo a ensinar e muito a aprender. Com certeza. E particularmente eu considero que a fé é o início da coragem de qualquer ser Com humano. Com certeza, certeza. com E certeza. é isso que eu queria abordar um pouco com vocês também. O médico hoje ele vive numa situação, muitos médicos de dar plantão, de ter o dinheiro, e a gente sabe que o cenário médico está cada vez com mais médicos no mercado, mas ainda nós temos uma condição financeiramente visto por todo o Brasil, uma condição muito boa. E querendo ou não, o ato de empreender, o ato de inquietude, de você sair da sua zona de conforto e ir para uma zona de empreender, seja na parte da health tech hoje que está muito forte, de Uhum. abrir uma startup, até vendo que o cenário hoje cearense está um pouco favorável, porque a gente está recebendo muito investimento na tecnologia, é tanto que, se eu não me engano, agora o primeiro trimestre de 2027. Hoje nós já somos o estado com maior data centers, ou terceiro maior com data centers de todo o Brasil. Uhum. Primeiro trimestre de 2027, se eu não me engano, vão ser 50 bilhões investidos. Quando você vê esse cenário, você vê várias ideias na sua mente, mas ainda falta aquele gás de coragem, aquele gás de se arriscar. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham do médico que tem essa ideia? Qual o primeiro passo para ele saber se ele está na hora de empreender, se vale empreender agora, se é o momento certo? Como vocês medem esse momento? Eu vou falar um pouquinho que eu acho que não existe um momento certo não, Sim. quando você deu vontade, faça, né, aproveite a onda e surfe na onda. Eu acho que não tem hora certa, a hora é você. Então não é só uma avaliação de mercado, independente do que você fizer, hoje a gente vive num mundo que ele abrange, né, ele é muito ele compra o que você colocar, o que você ofertar, desde que você oferte algo que as pessoas precisem. Então o que que você tem que pensar na hora de empreender? Eu tenho um produto que as pessoas necessitam, né, então eu acho que esse é uma venda, né, não deixa de ser uma venda. Então seja um produto tecnológico, seja, né, no ramo da IA que está aí muito forte, muito em voga, né, não importa o que seja, mas as pessoas precisam do que você tem a ofertar, eu acho que essa é a primeira pergunta. Se você tem algo que as pessoas necessitam, como que você vai fazer essa oferta? Eu acho que é a segunda pergunta, né. E onde que está seu público? Essa é a terceira pergunta. Eu consigo abranger o meu público? Eu consigo alcançá-lo de uma forma fácil? Eu acho que é isso que primeira coisa a gente É. precisa ver. Agora, além disso, como a gente colocou aqui, ah, o médico estudou para ser médico. Então, se ele vai empreender, eu entendo que ele precisa conversar com profissionais de áreas diferentes que possam trazer informações e subsídios para que ele Uhum. possa tomar alguma decisão. Isso foi uma coisa que eu fiz, É, inclusive. Quando eu fui abrir a empresa, né, a gente chamou uma pessoa que fazia planejamentos empresariais, para saber se eu tinha público para aquela minha ideia. Eu tenho mercado? Né? Quem é o meu público? Quanto que eu vou precisar investir nisso? Para você fazer um levantamento, até para você ter um preparo financeiro para aquilo ali. Né? Quanto tempo eu tenho que. Se você vive de plantão, por exemplo, quantos plantões eu tenho que me dispor, né, deixar de fazer para poder investir dentro da minha empresa? Como que isso funciona? Como que vai ser esse movimento? Então você planejar, eu acho que a palavra certa aqui é planejamento, né, então você saber onde você está pisando, mas não existe uma data correta, uma hora correta, né, é você fazer, é um é planejamento. exatamente isso. Então, é uma coisa que nós fazemos na iniciativa. Então, você quer empreender, eu quero montar um negócio. Ok, qual negócio? Vamos criar primeiro um business plan, um plano de Uhum. negócio. Vamos fazer aqui um planejamento tributário, né? Qual é a atividade que vai ser desenvolvida, qual vai ser o capital que vai ser desprendido, aonde vai ser exercida essa atividade, Se eu preciso quais ou são não os de se recursos. eu preciso ou não de recursos, se eu vou recorrer a banco, se eu vou precisar de garantias, se eu não vou, se os avais pessoais das pessoas físicas envolvidas ele suporta. Enfim, é você se cercar de profissionais que possam lhe dar essas informações, que possam Isso é um fato. ajudar você a construir, porque, esse plano de negócios
é algo que tem que ser construído a 4 mãos, tá. Então, como consultoria, como empresa de consultoria e assessoria empresarial, eu coloco para você, nós precisamos construir isso com o empreendedor. E vale muito a pena você contratar uma consultoria, porque na hora que você chama o consultor, ele vai te dizer: vale ou não vale a pena? E você não perde tanto tempo. Então, às vezes você precisa só moldar um pouquinho o seu produto, né? O produto é bom, mas você às vezes imagina algo que não é bem o que o mercado precisa. Então, um pequeno ajuste, um pequeno moldagem, né? Você tem uma assessoria jurídica, faz toda a diferença para o médico, né? A gente precisa pensar nisso, até por uma questão de responsabilidade civil mesmo, né? A gente pensar nessa parte jurídica do negócio. Então, um plano de negócios bem elaborado, pensar na questão do marketing, né. Volto a repetir, ser médico hoje em dia e ter um negócio deixou de ser: "Vou abrir a portinha do consultório". Isso não existe mais. As pessoas não vão até você porque você abriu a portinha do consultório, né. É uma coisa um pouco mais elaborada. Eu acho que a gente só deixou o serviço melhorado, né, mais elaborado. E na profissão do médico, o que é que acontece? Quando ele está se formando, ele já é obrigado a abrir uma empresa, porque Sim. ele só vai ser contratado através de De uma uma PJ. PJ, Isso. né. Aí existe o instituto do PJão, aonde você tem uma PJ com 30, 40, 100 É médicos. verdade. Aí existe um outro questionamento que muita gente não atentou para ele, mas que é importante que vocês observem, Uhum. e eu estou à disposição para ajudá-los. Como é que você distribui lucro? Não é proporcional às cotas de capital de cada sócio? Como é que um sócio em um PJão com 1% das cotas ou 0,5%, ele pode ter uma distribuição de lucro de R$ 50.000 por mês, de Uhum. R$ 70.000 por mês? E Essa é conta isso não que vai fecha. o ano que vem o governo vai deixar isso Essa passar conta não não. fecha. Ano que vem nós temos um novo arcabouço tributário em vigor, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Será que as pessoas, elas se planejaram para isso? Será que, elas contrataram as suas empresas de assessoria e consultoria empresarial para isso? Será que o contador, que tem uma remuneração muito pequena, do mesmo jeito que nós temos hoje médicos no centro da cidade que cobram por uma consulta R$ 50. Pelos R$ 50, você está estudando medicina para prestar consultas para seus pacientes, cobrando R$ 50 por consulta? Hum. Acredito que não. Mas essa fica a pergunta para os médicos. Então, isso é uma realidade que nós temos hoje. Nós temos advogados que cobram R$ 100 para fazer uma audiência. Nós temos contadores que fazem contabilidade de empresas cobrando R$ 350, R$ 500 por mês. Então, será que esses números, eles são adequados para o exercício dessas profissões? Porque todas as profissões, elas têm o seu valor. Eu entendo que se nós, entendemos de construir algo, nós temos que fazer de forma convergente, construindo alianças com pessoas que pensam diferentes, que têm formações diferentes e que vão agregar valor. Isso é uma fala que eu sempre digo, né, se você quer algo de qualidade, busque algo de qualidade, né, Sim. pague por ele. Da mesma forma que você quer ser valorizado, valorize as pessoas que trabalham com você, né, então o seu entorno, né, você não pode querer um serviço bem feito se você paga mal. Então, isso também cai na sua empresa, né, você ter um entorno na sua empresa ali, que seja remunerado de forma adequada, você vai ter um retorno muito melhor, você vai poder cobrar. Se você paga bem, você pode cobrar, né, e eu acho que isso é importante também a É gente muito salientar. importante. Então, hoje nós temos no mercado, valores de consultas que vão numa escala de R$ 50 no centro da cidade, a R$ 1.500, R$ 2.000. Eh, o que tem o maior valor, o valor majorado, ele tem toda uma estrutura, ele tem todo um know-how, ele tem toda uma estrada de vida.
não é que o que tem 50 ele não possa ter essa estrada de vida. Eu entendo que isso aqui tem que ser redimensionado e repactuado, da mesma forma para as outras profissões, seja os outros profissionais de saúde, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os assistentes, os auxiliares, enfim, que a gente possa ver o advogado, como a Valédia colocou, quando a gente não tem informação numa área, por mais que exista uma insegurança jurídica, é importante que a gente tenha um profissional que qualificação para nos apoiar naquela área. Da mesma forma, o contador, a empresa de consultoria, a empresa que trabalha a questão da vigilância sanitária junto às clínicas e hospitais, enfim, são profissionais diferentes. Todos têm o seu valor. Nós precisamos olhar para o outro com aquele olhar que nós nos olhamos no espelho. Você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E no fim a gente recai na questão da gestão, né? Gerir não é só olhar pro técnico, né? Mas é para olhar para o serviço inteiro. Por isso que é tão difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E Eu acho que é mais. principalmente porque a gente vai gerir pessoas, E a gente que é o vai mais gerir difícil, pessoas. que Não, cada um é um universo. com certeza. Essa é a parte mais complicada. Então, você vai ter funcionários, você vai ter colaboradores, Colaboradores. você vai ter prestadores de serviço, você vai ter os pacientes, que você precisa ter a parte técnica junto, e a gente não dá conta de tudo. Então, a gente tem que aprender a delegar também, né? Isso é outro aprendizado. Então, às vezes a gente, né, tem o hábito de querer abraçar o mundo, né, com as pernas, né, como a gente Sim. chama, né? E a gente tem que aprender a delegar um pouquinho também. Um pouquinho muito, né? Porque senão a gente não dá conta. É, E orar e pedir muito a Deus Sabedoria. sabedoria na hora de nós formalizarmos as alianças. Verdade. Porque essa palavra é mágica dentro de quem tem uma formação cristã como nós. Então, aliança. Aliança com as Escolher bem as pessoas pessoas que você vai lidar. corretas, com as pessoas que Pessoas sejam honestas, pessoas dignas, persistentes. pessoas do bem, com Isso faz certeza. de bom caráter. de bom caráter. Assim, eu gostei muito de vocês falarem da oferta. E uma vez um médico me falou que todo médico é um bom vendedor. E principalmente porque ele vende o medo da morte, ou então a esperança da vida e de uma condição melhor. E isso sempre ficou muito em mente em mim, porque antes eu só via o médico como a pessoa que ia curar alguém, uma necessidade. Depois, quando a gente começa a estudar um pouco mais de empreendedorismo, olhar, a gente vê que a gente está vendendo oferta, vendendo alguma coisa, só que quando a gente se depara com o médico, a gente vê que tá ali nas emoções mais fortes humanas. Pelo menos foi a interpretação que eu tenho até hoje, é que a gente vende ou o medo do paciente seguir um tratamento, porque senão ele infelizmente vai piorar a qualidade de vida e vai falecer, ou a esperança de realmente ter uma melhor qualidade de vida. E eu queria saber como é que o médico hoje pode montar isso que eu vi. Médico não sabe vender, tá? Médico não sabe vender. Tá Se certo. você me disser que médico sabe vender, me mostra que eu quero assistir a palestra desse cara. Porque é as duas coisas, vender e administrar. Não, ele não Médico sabe não é vender. gestor. Porque a gente sabe, eu vou contar minha experiência pessoal. Primeira vez que eu comecei consultório, eu não sabia cobrar. Sim. Porque na minha cabeça, a pessoa tinha, eu deixava ali um valor e a pessoa tinha que me remunerar por aquele atendimento. Mas não as pessoas não pensam assim. As pessoas te pedem uma receita. Não, doutora, é só uma receitinha. Sim. É só uma receitinha, né? Eu sou anestesista, né? Então eu já ouvi isso várias vezes. É só uma hackzinha. É só uma hackzinha. Então, só uma hackzinha, você sabe o que pode acontecer com essa hackzinha? Inclusive, eu posso perder meu CRM. Então, são coisas que a gente não aprende. A gente não sabe se vender. Uhum. A gente não sabe se ofertar. E é por isso que outros profissionais passam acima do médico. E, principalmente, quem é que está bem sucedido hoje? Quem aprendeu a se vender. A galera do digital, principalmente a galera mais jovem, eu já sou mais velha, eu tenho mais dificuldade. Mas o pessoal que é mais jovem, cara, eles fazem isso de uma forma tão natural, porque eles aprenderam a se vender. Isso não significa que eles são melhores profissionais, não, tá? Pelo contrário, eles só são bons marqueteiros. E eu tiro o chapéu, porque os caras são bons demais. Os É, caras são é ótimos. aquela questão dos talentos. São talentos. Todos nós temos talentos diferentes. Mas a gente pode desenvolver talentos. Com Pode. certeza. Isso é um fato. A gente pode desenvolver talentos e a gente pode aprender coisas novas. E esse é outro ponto muito É. interessante. É. Na inquietude,
Nós temos sempre que estarmos dispostos a aprendermos coisas novas e fazermos coisas E ter diferentes. Sim, humildade para isso, né, porque a gente não isso. sabe tudo. Eu acho que um outro problema, principalmente e aí eu vou pro outro foco, né, enquanto os mais novos se vendem bem, os mais velhos, naquela questão do ego, não conseguem sair disso, né, acham que é um absurdo, tá. Então a gente tem ali um desfoque ali muito grande, né, da galera que tem ali um nome a zelar, né, daquela coisa do antigo, e do pessoal mais jovem que não tá nem aí, tá nem aí. Eles vão lá, põem a cara mesmo na internet, não estão nem aí. Porque eles não têm um pau para dar no gato, né, como diz o outro. Então, assim, não tem menino para criar, não tem nada para fazer, não O tem que conta para acontecer pagar, o que ali tá acontecer é É, tá lucro. lá dentro. E essa galera tá vindo com tudo. Se você abrir hoje o seu Instagram, e todo mundo vê Instagram, todos, né, as pessoas mais 50 a mais compram, né, pelo Facebook, dos 30 aos 50 ali Instagram e os mais novos no TikTok, né. Você ser omnichannel, então essa palavra, se você perguntar para um médico mais antigo: "O que que é omnichannel?" "Não, minha filha, não sei o que é isso não. Nunca ouvi falar. O que que é ser omnichannel?" A gente está aqui no podcast. Quem é que assiste podcast? Quem é que ouve podcast? É um público específico, né, então é um público Excelente. mais culto, é um público seleto, não é todo mundo que fica ouvindo podcast. Eu adoro, gente, eu vou pra academia ouvindo podcast. Eu acho, assim, uma coisa espetacular, porque você aprende muito com a experiência dos outros, né, então você aprende é o melhor aprendizado, o aprendizado da experiência. E o ser humano, ele aprende com experiências, com histórias, no storytelling, né, e isso é gostoso. Então você ter esse convívio com storytellings, né, você perder o medo, a vergonha, não deixar o seu ego te massacrar, isso faz você aprender a se vender de uma forma ética, honesta e que seja justa para você e para quem te compra. Porque eu acho que a venda boa é essa. Você vai vender. Nós nos vendemos todos os dias. A gente se vende para arrumar um namorado, gente. Você vai arrumar um namorado, você vai se vender, você tem que estar bonito, o cabelo tem que estar bonito, né, você se vende o tempo inteiro. Então, mas você se vender de uma forma ética, sendo você quem você realmente é e entregando o que você realmente vai entregar, né. Você vende e entrega o que você vendeu. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Não, então falar de vendas para médico, médico não sabe vender, mas pode aprender. E todo mundo pode aprender, mas tem que querer, tem que sair da zona de conforto. Porque não é fácil. Não é fácil você chegar não hoje quem passa os orçamentos da minha clínica sou eu. Eu não passo para ninguém. "Doutora, quanto é?" "Olha, vai ser tanto, tanto, isso aqui, isso aqui." "Doutora, eu não posso assim, mas isso assim eu posso." "Vamos negociar." Então pronto, é um negócio. "Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal. Tá bom para você?" "Não, tá excelente, agora ficou bom." E a pessoa sai de lá grata, porque eu estou ajudando e ela está me ajudando. Então, não tem a historinha da máscara de oxigênio, né, quando a gente está no avião, que primeiro a gente se ajuda para poder ajudar o próximo. Se eu tiver um negócio que eu não consigo vender, que eu não consigo ofertar, que eu não recebo por aquilo, vai chegar uma hora que eu vou me sufocar. Eu não vou conseguir sobreviver, né. Essa questão da máscara de oxigênio, eu gosto muito de usar nas minhas palestras. E ela tem uma propriedade, ela tem uma riqueza muito grande, porque é a sobrevivência. Eu só posso atender à necessidade de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, se eu estiver com as minhas condições de saúde minimamente adequadas, que me dê condições para isso. Porque se eu não tiver, eu não vou eu vou estar precisando aí que alguém me ajude. Exato. Então, a máscara de oxigênio, ela significa exatamente isso. Primeiro eu preciso salvar a minha vida para depois salvar a vida dos outros. E o negócio é isso, se você não vende, você não tem um negócio. É simples assim. A gente está aqui num estúdio gravando. A gente tem um custo, gente. Tudo tem um custo. Você deixar um ar-condicionado ligado, você deixar uma luz ligada, tudo isso tem preço, né. Você estar lá todos os dias, você saiu de casa, você tem uma roupa para vestir, tem o seu carro para colocar gasolina. "Ai, fui de ônibus", mas tem a passagem do ônibus, tudo tem um custo, né, e esse E o custo ele nosso tem que tempo, saber. E o nosso tempo que é Tempo. preciosíssimo, e que que é o não maior custo, volta. e que não Nunca volta. Então, Então, é assim, o verdade. tempo ele precisa ser usado E precificado. usado de forma estratégica, Uhum, com um prévio planejamento estratégico, com um agendamento muito bem elaborado. verdade. Por que que a gente, deve empreender mais tempo na estratégia?
no planejamento estratégico, Pedro. Porque quanto melhor elaborado for esse nosso planejamento estratégico, ele nos trará eficiência. Ó, essa porrada é pra mim, tá? Ele me fala isso todos os dias. E a eficiência, ela vem com a performance. E aí, nós vamos ter controle, porque a gestão é controle. Nós Uhum. precisamos ter controle do nosso negócio. E o primeiro controle que nós precisamos ter é do nosso tempo. Ele precisa ser muito bem elaborado, muito bem dimensionado, muito bem administrado, que traga um resultado. E aí sim a gente transforme o tempo em dinheiro. Esse tempo tem que ser de qualidade. Existe uma régua de 24 polegadas, que representa as 24 horas dos 7 dias da semana, que está na Bíblia. E essa régua também serve para medir a distância entre as pessoas, que nos remonta ao direito de um começa aonde termina o do outro e vice-versa, aonde ninguém é melhor do que ninguém, aonde para nós termos um mundo equilibrado, nós temos que tratar os iguais de forma desigual para poder fazermos justiça. E com essa habilidade no trato com o ser humano, nós fazemos gestão e nós agregamos valor aos nossos negócios, com pessoas diferentes. E isso aqui é bem importante. As pessoas são diferentes, assim como os 5 dedos das mãos são diferentes, assim como os pais têm filhos criados na mesma casa, que estudaram no mesmo colégio, mas são pessoas diferentes. E nós temos de ter a sensibilidade, a grandeza de entender que no mundo da diversidade as pessoas são diferentes da gente, mas isso não quer dizer que elas são nossos inimigos, nossos adversários. Nós precisamos ter a sensibilidade de entender o outro como ele é Hum. e acolhê-lo. E agregar valores. E aí você vai agregar, você soma, é um somatório de pessoas diferentes, com formações diferentes, sob a liderança de um líder. É Aí é isso. o gestor. Aí é o Aí é gestor. o gestor. Aí quando você conseguir fazer tudo isso, você se torna um excelente gestor. É fácil? É não. Achei não também. Não tô achando também não, mas é plausível. E se é plausível, a gente tem que tentar. A gente não pode desistir. É fazer todos os dias, é acordar com aquela disposição para fazer acontecer. Eu acho que é isso, gente. A medicina por si só já é uma delícia, né? É inovadora, todos os dias você tem que estudar, porque todos os dias tem uma coisa nova acontecendo. A gente nunca vai saber tudo, é impossível. Por mais que exista aí inteligência artificial, disso, daquilo, é impossível. Todos os dias a gente aprende coisas novas. Então, e quanto mais aberto a gente for, melhor médico nós vamos ser, né. Então, quanto mais a gente for receptivo a todas essas E informações, eu e assim vai para a gestão. e eu vou fazer um depoimento para você, Pedro, e para você, Valédia. Eh, eu me apaixonei pela área da saúde, e eu me apaixonei pelos profissionais de saúde, não só pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas, enfim, por todos os profissionais que fazem a saúde. Nós vivemos uma pandemia ontem, e nessa pandemia ela levou muitas pessoas ao banco das reflexões. E aqueles que foram designados, convocados, destacados para servir e trabalhar na pandemia, esses tiveram provações diferentes. E você me perguntou outrora como tinha sido a minha passagem como gestor da saúde. É um desafio imensurável, mas ao mesmo tempo nos traz um valor de percepção de quanto existe valor nas pessoas, principalmente nas pessoas mais humildes. E aí os humilhados serão exaltados. Mas, gente, tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente
que tem bom coração, bom caráter, bons propósitos. O povo é bom. Infelizmente, nós temos políticos que lideram um povo que é ordeiro, de bom coração, de bom caráter, que tem uma postura inapropriada, inadequada, mas o nosso povo é um povo bom. Vou aproveitar o gancho e vou puxar para um assunto que eu sou só um pouquinho apaixonado, que é a gestão pública, e tem uma coisa que meu pai repete para mim toda semana: quando você está trabalhando no setor público, você pode fazer tudo que a lei diz que você deve fazer. Quando você está no privado, você pode fazer tudo que a lei não diz que você não pode fazer. E esse ensinamento para mim sempre se repetiu muito como essa diferença. No privado, você precisa cada vez mais de uma liberdade para inovar, para criar coisas novas. No público, você tem que seguir uma regra muito bem estabelecida, até porque você não está servindo a um público-alvo, mas sim a uma população grande de pessoas diferentes, como vocês falaram. E vocês têm o prazer de ter experimentado os dois mundos. E eu queria saber até onde vocês veem a atuação pública e até onde vocês veem o médico chegando com o empreendedorismo dele, podendo atuar junto, mas os 2 ganhando também de certa forma. Quer começar, meu anjo? Eh, o como eu já primeiro, eh, na questão da experiência da gestão pública, né, eu tive o privilégio de receber a missão de ser superintendente do Ministério da Saúde no Ceará na pandemia. E eu fiz algumas coisas diferentes, tá. A primeira delas foi, ah, de buscar os outros gestores e entender o que estava acontecendo. E naquele momento existia alguns equívocos. O primeiro deles é que o governador do estado à época tinha constituído um conselho da pandemia, aonde ele era o coordenador. E estavam lá os secretários de saúde do estado e do município de Fortaleza, presidente do conselho estadual e a sociedade civil de uma forma, da forma representada pela cadeia produtiva, pela igreja, pelas forças armadas, mas não estava lá o Ministério da Saúde. Então, qual foi a minha primeira providência? Pedir uma audiência com o governador e alertá-lo que tinha uma falta, que o Ministério da Saúde, precisava participar desse comitê, porque nós estávamos ali, unidos contra um inimigo em comum, voraz e invisível e desconhecido. Não existia nenhum especialista sobre Covid, porque era um vírus novo, era uma pandemia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Cientificamente não existia nenhum estudo, zero. Então, a gente tinha que ter a humildade de reconhecer que nós estávamos reféns de um inimigo voraz, de um inimigo invisível, que não tínhamos nada de conhecimento sobre ele. E que a gente tinha sim que dar as mãos, independente de cor, de raça, de credo, de ideologia partidária, de princípio filosófico, enfim, de tendência sexual, nós tínhamos que darmos as mãos. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi alertar o governador, de forma incontinente, o governador Camilo Santana, me convidou para participar da reunião do comitê no dia seguinte, me inseriu no grupo e a reunião que deveria durar 10 minutos, durou quase 2 horas, né. Então, a reunião cresceu, veio para a reunião o secretário da saúde, o secretário da casa civil, veio o presidente da assembleia, enfim, e ali começa um movimento para desmistificar as diferenças políticas, partidárias e ideológicas de um congraçamento de forças convergindo contra o inimigo comum que era o vírus. Isso foi muito bacana, né. Então, nós tivemos ali a possibilidade de colocar para o governador
de entender quais eram as demandas do governo do estado na época, junto ao Ministério da Saúde, e eu me coloquei prontamente como um serventuário do estado do Ceará, que é o meu estado, apesar de, à época, ser modestamente remunerado pelo governo federal, mas para servir como dentro de um pacto multipartidário, apesar de não ser, vinculado a nenhuma força política. Eu tenho amigos políticos, amigos queridos que eu respeito, que eu acredito, creio, mas eu não sou político. E eu disse, como continuo, repetindo, não sou candidato a nada, na verdade eu sou candidato a permanecer no coração da Valéria, que ela me conquistou aí. Ai, ai. A gente tem que realmente prestar deferência à mulher que Deus nos deu. Então, o que eu trago, Pedro, é que certamente nós sempre puderemos fazer mais e melhor, tá? E quando eu fui questionado pelo repórter logo depois da minha posse, ele me perguntou qual era a minha opinião sobre o governo Camilo Santana. É óbvio, uma pergunta totalmente tendenciosa e fora de contexto, mas eu respondi e repito para vocês. Quem tem que julgar os políticos é o povo, que é o povo que elege os políticos. Não cabe a mim, a você, a Valédia, nós julgarmos. Nós vamos julgar sim, como povo, dentro do nosso direito de eleitor no dia da eleição. Ponto. Mas quando a gente vislumbra a coisa sobre uma perspectiva de gestão pública, a gente está ali para servir o gestor público. Ele, quanto maior a patente, quanto maior o posto que ele ocupa, maior a condição, o compromisso e a obrigação dele de ser serventuário do povo. Eu acho que o Roberto agora definiu tudo. Quando você está no serviço público, você serve o povo. Então é a sua obrigação, você é pago para isso. Quando você está dentro da sua empresa, você tem clientes. Então você muda o foco, mas o objetivo no final é o mesmo, é agregar valor a mais pessoas, né. Só que uma é de uma forma generalizada, quando você trabalha no serviço público, você abrange um público muito maior, e quando você vai para a gestão, você acaba direcionando mais esse público. Então essa é a primeira diferença. Na questão do serviço público, você tem aquela sensação de empoderamento, né, a gente vê muito isso. Então as pessoas que ficam no serviço público, elas gostam dessa sensação de empoderamento. E quando você vai para o serviço privado, você quer ter sucesso. Ah, e a gente até conversou um pouquinho sobre Sim. isso, né, Pedro? Então você quer ter poder ou você quer ter sucesso? E o que é sucesso para mim não é sucesso para você, não é sucesso para o outro, né? Mas enfim, eu acho que esse é o maior diferencial. E eu acho que aqui no Brasil falta muito isso, essa tentar linkar o sucesso com o poder, né? Então você ter as duas coisas de uma forma mais linkada. O serviço público ele caminha muito separado do serviço privado. Infelizmente, apesar da saúde, né, a gente ter isso regulamentados na nossa Constituição Federal, né, em todas as leis que regem o Sistema Único de Saúde do Brasil, isso está bem regulamentado, isso não ocorre na prática. Então, o serviço público ele caminha com as pernas para cá e o serviço privado acaba caminhando com pernas para o outro lado, o que é uma pena. Que eu acho que a gente deveria melhorar essa conversa. E eu tenho certeza que se a gente melhorasse essa conversa, todos sairiam ganhando, a população, de uma forma geral, sairia ganhando. Imagina o serviço que hoje eu oferto na minha empresa. Se eu pudesse ofertar para mais pessoas, né, de alguma forma no serviço público, que é uma coisa que a gente tem, inclusive, interesse em fazer, né, não para ganhar dinheiro com isso especificamente, mas para poder agregar valor, porque a gente acredita no que a gente faz. A gente acredita que a gente pode ajudar pessoas que também têm menos condições financeiras, que estão mais carentes, a terem o mesmo atendimento, com a mesma qualidade, enfim, Que são seres que humanos, né? são seres humanos que E merecem. também E precisam, precisam muito, às vezes precisam até até mais, né. mais. Então eu sinto um pouco essa falta. E eu que vim do serviço público com esse atendimento humanizado, essa história, né, eu sinto um pouco de falta disso. Às vezes o que eu faço, sendo bem honesta aqui, né, e eu faço caladinha, é fazer alguma coisa, eh, enfim, eu vou lá bem quietinha, faço algum atendimento em algum local, né, caladinha, faço minha parte, um atendimento
Pro bono. Pro bono, é um pro bono, né, mas é pessoal meu isso, é até um gesto de ofertar um pouquinho do que eu recebo, né, eu acho que eu ganho tanto, é um gesto de gratidão. Eu tenho tanto de retorno, né, de tudo que eu faço que para mim é algo prazeroso. Com certeza, fantástica a visão. Queria saber agora de vocês um pouquinho da visão que vocês têm de Ceará. Ceará geográfico, da terra Ceará para a pessoa, para o médico que quer empreender. Vocês veem quais são as vantagens de empreender aqui, as desvantagens, os pontos a serem melhorados, e que o médico que está assistindo a gente aqui deve olhar com mais carinho para esse ponto aqui que pode ser um risco, que ele está Uhum, exposto, eu acho que o Roberto já até falou no início, um uhum. risco brasileiro que todo mundo tem que olhar, que é a nova tributação que está chegando. E quais são os benefícios que ele tem que olhar também, e aqui é uma oportunidade que eu tenho que aproveitar. Onde é que vocês veem isso? E o risco não é só esse, né, não é só nós não temos só que olhar o novo arcabouço tributário, mas é importante que a gente tenha a consciência que nós temos hoje, no nosso país, uma insegurança jurídica muito grande. Uhum. Hoje pode uma coisa, Amanhã não amanhã pode. não pode. Pode no na cidade A e não pode na cidade B. O ministro hoje decide de manhã ele decide de um jeito, de tarde de outro e de noite ele desmancha as 2 decisões e aparece uma terceira decisão. Então, esse tipo de posicionamento que tem se tornado cada vez mais comum e frequente, ele traz uma insegurança jurídica para qualquer segmento, para os investidores que vêm do exterior, e nós temos eu tenho Uhum. vários clientes que são investidores, inclusive o meu sócio em uma outra empresa, que é a empresa de imobiliária, é o cônsul da Itália no Ceará, então nós temos aí uma interlocução muito boa com toda a comunidade consular de diversos países, e é um clamor de todos. Todos se preocupam muito com a insegurança jurídica. Acho que o maior trauma hoje, o maior entrave, o nosso maior gargalo para qualquer empreendedor é a segurança jurídica no ato de empreender. Em compensação, o Ceará tem uma coisa impressionante. Aqui é onde todo mundo vem passar férias. Então eu acho que se o médico quer empreender e pensa um pouquinho nesse turismo saúde, eu acho que aqui é um local excelente para isso. A gente tem voo direto para os Estados Unidos, voo direto para a Europa, nós temos muitos brasileiros que moram fora e não gostam do atendimento médico fora. Inclusive, eu tenho vários pacientes que hoje vêm para o tratamento por conta disso. Não, doutor, eu venho aqui, não, lá também faz, mas não é do mesmo jeito, não é do mesmo com o mesmo carinho, o mesmo acolhimento. Então, Brasil é Brasil, né? E o Ceará, ele está estrategicamente localizado. E eu acho que isso é um ponto extremamente positivo para qualquer negócio médico. Então, o turismo saúde eu vejo hoje como uma alternativa extremamente viável de negócio. Corroborando em 100%, com o que ela está dizendo, eu trago um recorte para vocês. Nós temos clientes estrangeiros que vêm fazer tratamento odontológico aqui, que é Uhum, muito mais barato, mesmo sendo um ticket elevado para a nossa realidade no Brasil, mas é muito mais barato para o mercado internacional. Então, exato. não além desse turismo para os médicos, da saúde, nós podemos abrir aqui para diversas áreas. Desde que bem feito, bem arquitetado, Desde né? A que área de saúde como seja um bem todo. feito, bem planejado, bem organizado. É aquilo que a gente colocou, Pedro, existe um mar de oportunidades. Existe grandes dificuldades de um lado e o mar de oportunidades de outro. Você só precisa achar o seu oceano azul. Sim. É isso. E eu Uhum. entendo que fica mais fácil você encontrar esse oceano azul quando você tem a possibilidade de interagir com profissionais de diversas áreas, como Valédia e eu, que, temos áreas diferentes, temos negócios diferentes e temos negócios juntos. Uhum. Então, certamente, aquele médico que nos contratar para prestarmos uma consultoria sobre a perspectiva da medicina, o olhar da medicina pela experiência que ela possui e o olhar da gestão pela experiência que eu possuo, certamente é um casamento de convergências
de formações diferentes, experiências diferentes que irá agregar um valor e irá fazer do papel de um sonho, que é um projeto de empreender, uma realidade de um negócio amanhã. Aí serão cenas dos próximos capítulos. Pois é. Fantástica a visão, eu gostei muito como vocês complementaram, mostraram o gargalo, mostraram a oportunidade, e eu acho que isso sempre vem de uma boa conversa. Com Eu acho que certeza. isso entra muito no que a gente está formando aqui no nosso ecossistema, fazer com que os médicos conversem e apareçam soluções. Eu acho É que, isso aí. particularmente falando por mim, não estava me tocando nesse dia aqui ser É, eu te dei turismo em uma uma saúde. uma coisinha, mas eu tenho outras, assim, que eu fico pensando aqui, Pode minha mente dizer. é mil. É, Minha mente certeza, é são mil. o assunto ele é muito Uma coisa é abrangente, certa, uma muito coisa é rico, certa, tem espaço para tudo. tudo e para todos. Todo mundo pode empreender, desde que deseje empreender, né, desde que você tenha esse carrapatinho ali do empreendedorismo, enchendo a paciência ali, faço, faço, porque não é fácil, tá. Não é fácil você saber se você vai ter aquele valor X na conta todo mês ou não. É diferente, quando você é assalariado, você sabe quanto é que vai ser o seu soldo, né. Quando você é empreendedor, você pode ganhar muito, mas você pode ganhar menos. Então você tem que ser uma pessoa organizada, você tem que ser são outros skills que você precisa ter para você ter É isso mesmo. sucesso, né. Com certeza. Eu queria agradecer muito, muito mesmo vocês 2 terem vindo aqui, Foi ótimo o nosso papo, né, a gente foi passa muito tão bom. rápido, a gente fica batendo papo, a gente podia Né? ficar aqui horas batendo papo. Agradecer muito todas as ideias, os insights que vocês deram aqui, foi muito bom, muito gratificante. Acho que vai enriquecer muito todo mundo que assistir nosso podcast, com Prazer foi certeza. nosso. Pedro, saiba que a nossa satisfação, o privilégio de estarmos aqui com você, ele se traduz com o nosso carinho e com a nossa gratidão pela Verdade. oportunidade. E com essa mesma gratidão, nós nos colocamos à sua disposição, à disposição dos empreendedores, dos médicos, dos não médicos. Quem quiser conhecer o que a Quem gente quiser faz. conhecer o que a gente faz, nós acreditamos que nós podemos também servir aos médicos, a esse ecossistema que você lidera, nós podemos agregar valor a essas pessoas, nós podemos ajudar e, como eu disse, transformar o sonho em uma realidade, né. Ah, o médico ele tem que estar isso no coração, ele tem que desejar isso, ele tem que ter fé em Deus para poder ele empreender. O empreendedor, ele é um guerreiro, então ele tem que perseverar. Então a perseverança de Jó, ela é fundamental no ato de empreender. Agora, certamente vai ficar mais fácil, vai ficar mais eficiente, vai ficar mais efetivo se ele puder ter as nossas experiências como profissionais ao seu lado. E é isso que nós nos colocamos à disposição do se Uhum. sua e de todo Todo o esse ecossistema. sistema Com certeza, muito que você obrigado. lidera. Muito obrigado pela Parabéns pela participação. iniciativa, parabéns por empreender, parabéns por, Que já é uma eh coisa difícil, né, porque você na você já faculdade saiu da zona de conforto bem rápido e bem cedo. e com o detalhe, né, na faculdade como acadêmico, Mas é porque então a gente vem de uma época, né, que as pessoas tinham que ser funcionárias públicas, né. isso. Então a gente vinha era o meu pai falava assim: "Não, meu filho, você tem que fazer um concurso público, fazer um concurso público", né. Hoje eu falo para as minhas filhas: "Não, vocês têm que ser empreendedoras, vocês vão ter um negócio, vocês têm que ter um negócio de vocês". A gente muda um pouquinho essa mentalidade e ele já tá nessa fase. Isso é É. muito gostoso. É E eu bom ver trago isso. isso do meu pai também. O meu É. pai é engenheiro auditor fiscal federal por concurso e ele estimulou a mim e aos meus irmãos que fizéssemos concurso. Os meus irmãos fizeram, eu não. Sempre tem um incomodado, né. Sempre tem. Então Sempre tem uma ovelhinha negra. eu acredito que, posso ajudar as pessoas, já ajudei muita gente, É isso. assim como o Valédia, e nós 2 juntos podemos ainda fazer muito mais pelas empresas, Com pelos novos certeza. médicos, pelos acadêmicos, né. Eu entendo que esse planejamento de uma carreira, como você está vivendo hoje como acadêmico, ele é fundamental. Total. Eu vou terminar o meu curso de medicina, aí eu vou pegar o meu diploma e vou para uma fila no hospital para dar plantão, é esse meu objetivo de vida? Então fica esse questionamento para os acadêmicos de medicina. Nós podemos ajudar vocês no planejamento estratégico,
na inserção de vocês no mercado de trabalho, na constituição da empresa de vocês, de forma orgânica, sistêmica, buscando aí um planejamento tributário mais adequado, a a orientação da gestão financeira, a orientação e a experiência, a expertise que Valédia traz como médica numa estrada de vida, enfim, são valores que se somam e que convergem. Façamos as melhores alianças sob as bênçãos de Deus para que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Excelente. E a você que assistiu a gente até aqui e quiser entrar na comunidade do BrainMed, nosso QR Code vai ficar aqui em cima para você fazer sua inscrição. Aguardamos todos vocês aqui e obrigado por assistir.